vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso? Hoje estamos aqui para aprendermos um pouquinho mais sobre alimentos sagrados. Vamos então separar o nosso material? Hoje nós precisaremos de caderno, lápis grafite, lápis de cor e a borracha. Eu aguardo! E agora, com tudo organizado, então vamos caprichar na abertura do nosso caderno com os dados de hoje. Hoje nós colocaremos a data, alimentos sagrados, ensino religioso. Capricho, eu aguardo!
Vocês lembram que na aula passada nós já começamos com esse assunto? Alimentos sagrados? Vários hábitos alimentares, eles vieram de heranças de nossos ancestrais, pessoas que viveram anteriormente a nós. Povos indígenas, portugueses, africanos e imigrantes orientais vieram e fizeram a nossa cultura, a cultura do Brasil. Muitos desses alimentos, eles são considerados sagrados e estão presentes na maioria das organizações religiosas. Nas religiões, o alimento não serve só para alimentar o corpo, mas sim para relembrar as orientações da religião. Na aula passada, nós conhecemos alimentos de qual matriz? Vocês lembram? De duas matrizes, da matriz ocidental e africana. E hoje nós conheceremos os alimentos sagrados da matriz indígena. Vamos começar? Vocês sabiam que o milho é um dos principais alimentos das comunidades indígenas? Isso mesmo, ele é apreciado na culinária bem rústica, mais simples que existe, e também nas mais sofisticadas. Além dele ter um preço baixo, o sabor é agradável e sempre sustenta quem o consome. Os grãos dourados lembram o ouro da fartura e agradam aos olhos e ao paladar, até mesmo aquelas espigas que são preparadas da maneira mais simples possível, com água e sal. Eu adoro! O milho, ele é ligado à fartura devido à quantidade de alimentos que ele oferece numa só espiga. Comendo uma espiga só, já mata a fome de uma pessoa. A minha, sim. E nada nele é desperdiçado. Tudo é aproveitado no milho. A palha, por exemplo, quando ela ainda é verde, ela é um bom alimento para o gado. O cabelo do milho, ele serve para fazer um chá, vocês sabiam? Um chá para os rins, um órgão que nós temos dentro do nosso corpo que filtra a água que nós bebemos e que é muito importante. O amido que tem dentro do milho, ele também serve para vários espaços na alimentação, na fabricação de glicose, maisena, margarina e até fermento, vocês sabiam? E ele também é um ingrediente para medicamentos. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Na pesquisa eu descobri que é através do milho que se faz a penicilina. É um antibiótico para combater as bactérias que atingem o nosso corpo, que agridem o nosso corpo. E ele também tem vitaminas. Ele tem a vitamina B12, que é bom para o funcionamento do nosso corpo. E ele também tem uma vitamina chamada riboflavina. É uma outra vitamina que traz uma energia muito gostosa para que a gente possa viver, brincar, pular, enfim, em ter muita saúde. E uma coisa que eu também descobri é que através do milho a gente também consegue fazer xarope. Isso eu não sabia. Existe uma lenda que explica por que o milho é considerado sagrado. E eu vou ler essa lenda para vocês. Prestem atenção. Há muitos anos havia uma grande comunidade indígena cujo chefe era um velho indígena. Ele era um chefe muito bom e estava sempre preocupado com a felicidade da sua comunidade. Um dia, sentindo-se muito cansado e doente, pressentindo que estava para morrer, chamou os seus filhos e disse-lhes que quando morresse, o enterrasse no meio da oca. E disse-lhes mais: 3 dias depois que me enterrarem, surgirá de minha cova uma planta bem viçosa, que depois de algum tempo produzirá muitas sementes. Quando virem a planta crescer e as lindas espigas aparecerem, não as comam, guardem-nas e plante-as. Os dias se passaram e o velho chefe morreu. E os filhos fizeram-lhe tal qual o pai ordenara. E como o velho indígena dissera, surgiu da sua cova uma linda planta com belas espigas cheias de grãos dourados. Os índios ficaram contentes e a comunidade enriqueceu e passaram então a cultivar o milho com muito carinho.
e assim surgiu o milho, diz a lenda. E como nós já conversamos em aulas passadas, existem lendas explicando de maneiras diferentes o mesmo assunto. Tem também uma outra lenda que fala do povo Guarani. Conta a luta mortal entre dois guerreiros, por uma determinação de um grande espírito para que a comunidade conseguisse essa nova comida. O vencido foi enterrado e da sua cova nasceu um vegetal que era o milho. Viram como é diferente? Na primeira história, conta de tal forma onde o chefe índio dá todas as recomendações e leva até a criação desse grande alimento. E no segundo, já é um grande espírito que o faz. Muito bacana, né? Essas lendas, elas contam que o milho ele foi enviado para salvar o povo indígena que passava fome. Cada um da sua maneira, mas as duas explicam e falam por que o milho é considerado sagrado. E esse outro alimento? Olhem lá na telinha. Alguém conhece esse alimento? Alguém já comeu desse alimento? Eu já e gosto muito. Quem aí já comeu mandioca? E que jeito que vocês comeram a mandioca? Crua, cozida, frita, mingau de mandioca, vocês já ouviram falar? E bolinho, então? E vocês sabem como e aonde ele nasce? Vocês conhecem o mito desse alimento? Inclusive, ele possui vários nomes, não é só mandioca. Ele pode ser chamado de macaxeira, de aipim, de maniva, castelinha, uaipi, maniveira e até pão de pobre. Você viu? Todas essas palavras dentro do nosso próprio país. Dependendo da região, cada povo fala de uma maneira diferente, mas fala desse alimento aí, mandioca. Para algumas comunidades indígenas, ela é considerada um alimento puro. Sabe por quê? Porque ela surgiu a partir da morte de uma menininha indígena, adorada por todo o seu povo. Essa planta desconhecida, que dava uma raiz branca, foi chamada de mandioca. Sabe por quê? O nome da menininha indígena era Mani. E ela foi enterrada dentro da oca, que foi aonde cresceu esse novo alimento. Então, ele foi chamado de mandioca. Mas quem conta essa história pra gente é esse vídeo que eu trouxe para vocês. Nós vamos ouvir a primeira versão da história do surgimento da mandioca. Confiram lá. Hoje iremos ouvir a lenda da mandioca, uma história de origem indígena. Eles têm uma lenda sobre a existência dela. Como será que a mandioca surgiu? E esta história começa assim. O cacique da tribo vivia esperando o dia em que ele se casaria e teria uma linda filhinha. Este era o sonho do pajé. Após muito sonhar, ele conseguiu uma esposa que lhe deu uma linda filha, a qual deu o nome de Mani. Mani era uma indiazinha diferente. Ela tinha a pele branquinha. Todos da tribo amavam Mani porque ela era uma menina muito alegre, sorridente, gostava de ajudar os pais nos trabalhos da tribo, gostava de brincar com os indiozinhos na beira do rio. A Mani era uma indiazinha muito amada. Porém, certo dia algo terrível aconteceu na tribo. A terra estava seca. A chuva não vinha há muito tempo e a plantação estava totalmente seca. Os índios quase não tinham o que comer e o cacique ficou muito preocupado com a situação.
E para piorar, algo mais terrível aconteceu. Mani começou a ficar doentinha. Ela só queria saber de ficar quietinha na sua rede, dormindo e dormindo. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Ela ficou doente de repente, até que em uma manhã, a mãe de Mani chegou até o lugar onde a filha estava para ver se ela havia melhorado. Quando de repente ela percebeu que a filha já não respirava mais, Mani tinha morrido. Aquele dia foi de profunda tristeza para todos os moradores daquela tribo. Como era costume dos índios, eles resolveram enterrar Mani na oca, que é a casa dos índios. E todos os dias, a mamãe de Mani ia até o lugar onde a filha estava enterrada. E como era costume da sua tribo, ela regava o lugarzinho onde Mani havia sido enterrada. Isso aconteceu durante vários dias, até que um dia a mãe de Mani percebeu que uma planta diferente, uma planta estranha, que ela nunca tinha visto, começou a crescer no lugar onde Mani estava enterrada. Era muito estranho uma plantinha nascer tão bonita, tão viva, pois havia muito tempo que as plantinhas na tribo nasciam muito feinhas ou não sobreviviam por conta da falta da chuva. E aquela plantinha era muito diferente. Ela estava crescendo forte e bonita. E quando a planta estava bem grande, o pajé resolveu cortá-la para que pudesse ver o que tinha lá embaixo. E assim ele fez. E ele percebeu que a raiz daquela planta era diferente. Quando ele cortou, ele viu que por dentro a raiz era branquinha, branquinha, assim como a pele de quem? Sim, assim como a pele da Mani, a sua filha, que havia sido enterrada naquele lugar. E daquela raiz, os índios descobriram que poderia sair várias coisas gostosas, farinha, eles poderiam fazer bolinhos, eles poderiam cozinhar, assar e fazer muitas coisas. E assim, eles estavam livres da fome, pois eles aprenderam a cultivar aquela raiz para que nunca mais faltasse o alimento para eles. E aonde eles plantavam, nascia. E a essa raiz, os índios deram um nome diferente. Eles juntaram o nome da filha, Mani, com o lugar aonde a planta nasceu, que é oca. Juntos eles formaram o nome Mandioca, que é como nós conhecemos até hoje. Nós sabemos que as lendas são histórias que o povo conta. Mas fique sabendo que é muito verdade que os índios utilizam a mandioca para a sua alimentação. E como eu já falei dela, eles fazem muitas outras coisas gostosas. E foi com os índios que nós aprendemos a ter este costume. E não foi só isso que nós aprendemos, não é mesmo? Várias coisas do nosso dia a dia nós herdamos deles. Viram que bacana? Essa história, ela explica essa curiosidade de como que esse alimento surgiu dentro da comunidade. Só que eu quero que vocês percebam alguma coisa. Vamos gravar algumas coisas dessa lenda para a gente poder comparar com a próxima. O nome da personagem, vocês lembram? Mani. Isso mesmo. Nessa lenda, ela é filha do pajé. E ela morre para que a mandioca seja oferecida para o seu povo. Essa é uma das lendas. Existe agora uma outra lenda com algumas semelhanças e algumas diferenças da primeira. Então,
Prestem bastante atenção para que a gente possa conversar depois e ver quais são essas diferenças. Prestem atenção. Turma do Folclore. Na aldeia, no meio da floresta, vivia uma indiazinha muito esperta. Seu nome era Mani. Mani ajudava seus pais nos afazeres da aldeia. A menina era muito prestativa e sempre recebia elogios do pajé. A vida na aldeia era muito feliz e Mani se divertia com os outros índios. Mas algo na aldeia estava preocupando o pajé: a falta de chuva. Sem a água que cai da chuva, acontece a estiagem, o que prejudica as plantações. E os alimentos não nascem, deixando os moradores da aldeia com fome. Mani sentia falta de alimentos na aldeia e seus pais a consolavam. Foi quando, em uma noite, o pajé convocou os índios mais velhos para um grande ritual e os pais de Mani compareceram. Enquanto o ritual acontecia, Mani repousava em sua oca. De repente, um forte raio veio do céu, enviado pelo deus Tupã, e atingiu a oca de Mani. Um grande buraco foi feito no chão e a menina ali caiu, desacordada. Os pais de Mani entraram correndo na oca. Quando sua mãe viu que a filha havia caído no buraco, começou a chorar. Foi então que uma grande transformação aconteceu. Raízes envolveram seu corpo e delas brotavam um alimento marrom por fora, como sua pele, e branco por dentro, como seus olhos. A luz conduziu Mani até a superfície, onde os outros índios espiavam assustados de fora da oca, a menina trazendo lá da terra o alimento inusitado. A partir desse dia, ela passou a se chamar Manioca, uma junção de seu nome, Mani, com Oca, que foi onde a magia aconteceu. E o alimento que ela trouxe levaria o nome de mandioca. Mani Mandioca levou o novo alimento para a aldeia, matando a fome dos índios que ali moravam. A menina começou a espalhar a plantação de mandioca pelas terras por onde passava. E todos passaram a comer este novo alimento. A mandioca é muito rica em fibras e faz bem para o coração. E com ela, a tribo passou a ter um delicioso alimento para as refeições lá na aldeia. Perceberam as diferenças e as semelhanças? A nossa personagem principal continua sendo a Mani. Mas ela não morre como na primeira história que nós conhecemos. Ela cai no fundo de uma abertura feita pelo deus Tupã, que com um raio faz essa fenda no chão. Aonde? No mesmo lugar, dentro da oca, aonde toda a magia acontece e aonde ela começa a semear na sua aldeia o novo alimento que surge. Mas nessa história, ela não é filha do pajé, mas sim de um casal comum da comunidade onde ela vivia. Mas as duas lendas falam do mesmo assunto. Falam do surgimento desse alimento sagrado numa comunidade indígena. Nós vamos agora conversar um pouquinho sobre os tipos que existem. Como nós já vimos, ela pode ser preparada de diversas formas, mas tem uma curiosidade que eu quis trazer para vocês. Na comunidade Munduruku, lá no Pará, em determinadas festas, os indígenas levam um mingau de mandioca para sua casa, mas com um significado. Garante
essa proteção dos espíritos para as colheitas dessas famílias. É nisso que eles acreditam. Essa ideia de que os alimentos consumidos pelos humanos também são importantes para os seres sobrenaturais é um assunto muito interessante e bastante antigo. Entre os Marubô, lá no sudoeste do Amazonas, quando alguém do grupo está doente, os pajés cantam sobre um pote de mingau. E esse mingau é oferecido para a pessoa que está doente. E é assim que eles acreditam que a cura será feita. A mesma tradição existe em Baniuá, lá do norte do Amazonas. Conforme a comunidade indígena, as tradições podem ser iguais ou diferentes. Por isso é importante vocês saberem o nome dessas comunidades. E biju de mandioca? Alguém já ouviu falar? Existem esses alimentos, que são benzidos, abençoados antes do consumo pelos pajés, e é por esse motivo que eles são considerados sagrados. Quando uma menina indígena, por exemplo, passa do estado de criança para adolescente, lhes são oferecidos bijus com molho de pimenta, peixe cozido e cabeça de peixe. Eles acreditam que esses alimentos vai ajudar a fazer essa passagem importante na sua vida. O leite materno de Zuanana, habitantes da parte noroeste do Amazônia, também é benzido pelos pajés. Sabe para quê? Para ser oferecido para as crianças durante o seu batismo. Vejam que cada situação eles dão um significado diferente para esses alimentos. Os alimentos nas comunidades indígenas, eles são separados por categorias. Como assim, professora? São alimentos que são separados conforme o motivo e o tempo em que eles são consumidos. Por exemplo, existem alimentos que são chamados de resguardo. O que seria esse? Seria aqueles que devem ou não serem consumidos no período de um rito de passagem. Aquele que eu expliquei para vocês, por exemplo, quando uma menina passa de criança para adolescente. Ou quando há nascimentos, casamentos, situações de mudanças sociais das pessoas que fazem parte daquela comunidade indígena. Esses alimentos, conforme os indígenas acreditam, eles podem ou não ter um período proibido, e nesse período, se for consumido, pode trazer várias consequências ruins para as pessoas que consomem. É assim que eles acreditam. Entre os indígenas Bororó, por exemplo, lá no Mato Grosso, as mulheres, após darem à luz ao seu bebê, elas não podem comer carne de tatu e nem de tartaruga. Entre os povos Tupinambá, por exemplo, quando nasce um bebê, o pai fica proibido de comer alguns alimentos, que é a carne, o peixe e o sal, por 3 dias. Existem também os alimentos que os indígenas chamam de alimentos interditos. São aqueles alimentos proibidos não só para algumas pessoas da comunidade, mas sim para todos. Tem algumas comunidades indígenas que não comem nenhum tipo de carne de uma fêmea que esteja grávida. Ou até animais que eles consideram mágicos, como nós já estudamos em aulas passadas em animais sagrados. Os caigangues e os riquibaxa não consomem tamanduás. É um animal que eles não comem. Sabe por quê? Porque eles são muito gratos aos tamanduás. Segundo eles, quem ensinou à tribo alguns cantos e algumas danças indígenas foram esse animal. E por último tem os alimentos compensatórios, que como o próprio nome já diz, são aqueles que recebem em compensação, em recompensa, antes ou depois de realizar uma tarefa difícil, como por exemplo caçar, construir uma opã ou uma oca. Os Bacairi, por exemplo, eles ganham alimentos de toda a aldeia antes e depois de saírem para caçar. E tem também um grupo chamado Craó, que cada homem oferece para uma mulher que não é a sua esposa um alimento que encontrou na mata.
E essa mesma mulher oferece para ele uma comida que ela mesma preparou. Eles acreditam que dessa forma a amizade entre as famílias fica fortalecida. Bacana, né? E com tantas informações assim, nós podemos ir para a nossa atividade de hoje. Vamos lá? A nossa atividade de hoje vai ser: desembaralhe as letras e descubra o nome de um alimento sagrado para alguns povos indígenas. Nessa atividade, vocês vão ver que as letras estão embaralhadas. Arrume-as de uma maneira que dê o nome de um dos alimentos que nós aprendemos hoje. Eu aguardo.
Quem conseguiu descobrir? Quem não conseguiu, não tem problema. Vamos prestar atenção na resposta. Olhem lá. A primeira letrinha é o M. Depois, o A, o N, o D, o I, o O, o C e o A. Mandioca. Quem acertou, parabéns. Quem não conseguiu, é só copiar as letrinhas. Agora nós vamos para a nossa segunda atividade. Assinale os alimentos sagrados que estudamos até hoje. Agora, não são só os alimentos que nós estudamos no dia de hoje. São os alimentos de todas as matrizes que nós já vimos nas duas últimas aulas. A matriz indígena, a ocidental e a africana. Vamos lá? Prestem atenção que eu aguardo vocês descobrirem quais são.
Então vamos para a resposta. Vamos lá ver o primeiro alimento, o milho. O milho é um alimento sagrado da matriz indígena. Qual outro seria um alimento sagrado da matriz indígena? O peixe. O peixe ele também pode ser um alimento sagrado da matriz ocidental. Lembra que nós estudamos na aula passada? Muito bem. Um outro alimento da matriz ocidental é a uva e o vinho. Muito bem. O próximo. Hortelã, da matriz ocidental. Quem mais? A pipoca. Quem lembra de qual matriz? A matriz africana. E por último, o ajabô, que também é da matriz africana. Muito bem, crianças. Terminando a nossa atividade, vamos para a revisão da nossa aula. Tudo que nós aprendemos e conversamos hoje. Vamos lá? Relembramos sobre alguns alimentos considerados sagrados, relembramos sobre alimentos sagrados cristãos e africanos e conhecemos alimentos sagrados indígenas. E quem sabe quais serão os alimentos da aula que vem? Vocês vão ter que aguardar um pouquinho. A nossa aula chega ao fim. E não esqueçam de todas as dicas que a professora Andréia sempre traz para vocês. Lavem bem as mãos.